O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Hoje, segunda-feira, dia 9 de março de 2026, a palavra que a igreja nos entrega é do Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 24 a 30. E ela não chega suave. Ela chega como uma pedra arremessada no espelho, e o espelho somos nós. E antes de qualquer explicação, eu preciso dizer algo com muita verdade a você. Eu sei que tem pessoas assistindo a esse vídeo agora, que estão carregando um peso que ninguém ao redor sabe que existe. Não é um peso que aparece no rosto, é um peso de dentro. O tipo de cansaço que não passa depois de uma boa noite de sono. O tipo de dor que não tem nome fácil. Eu preciso falar com você, especialmente com você que sabe exatamente do que eu estou falando. Das noites em que você olhou para o teto e pensou: por que ninguém me vê de verdade? Por que as pessoas que eu mais amo parecem não acreditar em mim? Das vezes em que você mudou, cresceu, tentou recomeçar, e as pessoas ao redor ainda te trataram como se você fosse o mesmo de antes, como se o passado fosse uma prisão sem saída. Dos dias em que você tentou falar sobre o que estava sentindo, e a resposta foi um silêncio frio, um julgamento disfarçado de conselho, uma indiferença que machuca mais do que uma briga. Das vezes em que você se sentiu profeta sem terra, alguém que tem algo verdadeiro para oferecer, mas ninguém ao redor consegue enxergar. Das noites em que você rezou e sentiu que o céu estava fechado, que Deus estava distante, que talvez você não merecesse ser ouvido. Das vezes em que você tentou recomeçar dentro da própria casa, dentro da própria família, dentro do próprio círculo, e foi rejeitado justamente por quem mais deveria te acolher. Da exaustão de explicar quem você é para pessoas que já decidiram quem você é. Se esse é o seu sentimento, este evangelho não veio por acaso, ele veio para você, hoje, agora, exatamente desse jeito. Jesus estava em Nazaré, a cidade onde cresceu, onde aprendeu a trabalhar com madeira, onde todos sabiam o nome da sua mãe, e no meio da sinagoga, ele disse uma coisa que ninguém esperava ouvir, uma coisa que parece simples, mas que carrega dentro dela um dos ensinamentos mais profundos de toda a Escritura. Nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Deixa essa frase pousar no seu coração por um momento. Não é uma frase de resignação, não é Jesus desanimado, é Jesus descrevendo uma realidade humana profundíssima e ao mesmo tempo revelando algo sobre como Deus age no mundo. Porque depois dessa afirmação, Jesus não ficou em silêncio, ele foi além. Ele lembrou duas histórias do Antigo Testamento que deixaram a plateia furiosa, e é exatamente nessa fúria que está a graça. Elias, o grande profeta de Israel, no meio de uma terrível fome que assolava toda a terra, não foi mandado por Deus para uma viúva israelita, foi mandado para Sarepta, na Sidônia, território estrangeiro, povo considerado pagão. E Eliseu, outro gigante da fé, não curou um leproso judeu, curou Naamã, o sírio inimigo estrangeiro, alguém de fora. O que Jesus está dizendo com isso? Quando você diz Deus só atende quem está no lugar certo, com a história certa, com a família certa, Deus diz: minha graça não tem fronteira. Quando você diz eu sou rejeitado demais para ser amado por Deus, Deus diz: foi exatamente aos rejeitados que eu fui primeiro. Quando você diz eu não faço parte do grupo certo, Deus diz: nunca foi sobre o grupo, foi sempre sobre o coração. Este evangelho não é uma lição de história, é um espelho, e ele está apontado para você. Pensa comigo por um momento, qual é a reação das pessoas em Nazaré quando Jesus fala essas coisas? Eles ficam maravilhados? Se convertem? Não. O texto diz que ficaram todos tomados de furor.
se levantaram, expulsaram Jesus da cidade, levaram até o cimo do monte com a intenção de jogá-lo abaixo. Por que uma mensagem de amor gerou tanta raiva? Porque o amor de Deus sem fronteiras é, paradoxalmente, a coisa que mais incomoda quem acredita que tem posse exclusiva sobre esse amor. Quando você acredita que Deus é seu, do seu grupo, da sua nação, da sua família, da sua religião, e alguém aparece dizendo que Deus é de todos, inclusive dos que você desprezou, dos que você julgou, dos que você descartou, isso dói, isso ameaça, isso gera fúria. E então eu te pergunto, quantas vezes você se encontrou do outro lado dessa história, não como os de Nazaré, mas como a viúva de Sarepta, como Naamã, como estrangeiro, como aquele que todos decidiram que não merecia. Quantas vezes você foi o excluído no grupo, o diferente na família, o que não encaixava na comunidade? Quantas vezes você escutou, direta ou indiretamente, que você não estava no lugar certo para receber o que precisava? E o que Jesus faz hoje é olhar para você e dizer: Deus foi até eles, Deus foi até os esquecidos, Deus foi além das fronteiras que os homens construíram, e Deus vai até você também. Não importa de onde você vem, não importa quem te rejeitou, não importa o que a sua história parece de fora, a graça de Deus não precisa de permissão humana para chegar até o seu coração. Ela atravessa montanhas, ela atravessa fronteiras, ela atravessa a dor mais funda que você carrega. Ficar quando todos os outros partiram, ficar quando a situação não fazia sentido, ficar quando a lógica humana dizia para desistir, ficar, simplesmente ficar. Esse é o rosto de Deus que este Evangelho nos revela. Mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo rejeitado, Deus fica, Deus permanece, Deus não abandona. Antes de continuar, eu preciso te pedir algo muito simples. Se você está acompanhando o Evangelho do Dia aqui nesse canal, ativa o sino de notificações. Esse pequeno gesto faz uma diferença enorme, porque significa que amanhã, quando você acordar e o peso do dia já estiver pesando antes do café, você vai receber a palavra de Deus no seu celular, diariamente, sem custo, sem esforço, só a presença de Deus chegando até você. E se você ainda não está inscrito no canal, inscreve-se agora, porque ninguém deveria atravessar essa caminhada sozinho. A gente foi feito para caminhar junto. Agora, eu quero te fazer um convite especial. Escreve nos comentários o seu nome, só o nome, ou se quiser, escreve a intenção que você carrega no coração hoje. Pode ser uma palavra só: perdão, recomeço, paz, saúde, coragem, luz, força, reconciliação. Eu leio cada um, e mais do que isso, cada nome que aparece aqui se torna uma oração, porque quando você escreve seu nome, você está dizendo: estou aqui, estou tentando, estou buscando. E isso, meu irmão, minha irmã, já é fé. Deixa eu te contar sobre uma pessoa que eu conheci há alguns anos, numa tarde de quinta-feira, depois de uma missa numa paróquia pequena em Goiânia. Seu nome era Benedito Ferreira da Costa, 63 anos, aposentado, ex-motorista de caminhão, um homem enorme, de mãos grossas, olhos fundos, o tipo de homem que parece ter carregado o mundo nas costas por décadas, porque tinha carregado mesmo. Benedito tinha uma história que ele não contava para ninguém na família. Quando tinha 40 anos, passou por uma temporada sombria, perdeu o emprego, se afastou da esposa, bebeu muito, voltou para a fé alguns anos depois, mas o peso da vergonha nunca foi embora completamente. A família, especialmente os filhos adultos, guardavam uma memória dura daquele período. Mesmo depois de anos de mudança, de sobriedade, de presença, havia um silêncio pesado nas reuniões de família, um olhar que dizia: a gente lembra quem você foi,
Benedito me disse que tinha parado de tentar explicar. Padre, eu aprendi que tem pessoas que vão me ver com os olhos do passado até o fim. Eu não posso mudar isso. O que eu posso fazer é continuar. Eu perguntei a ele: o que te sustenta? Ele ficou um momento em silêncio. Depois falou baixinho: toda manhã eu acordo e leio um versículo, só um. Não precisa ser longo. Às vezes é uma frase que eu nem entendo direito, mas eu leio. E depois eu fico em silêncio por uns 5 minutos. E nesse silêncio é lá que eu encontro Ele. Não na missa, não no sermão, não no terço. É no silêncio da manhã que eu sei que Deus não me vê como meus filhos me veem. Ele me vê diferente. Ele me vê inteiro. Benedito não falou de milagres espetaculares. Falou de 5 minutos de silêncio toda manhã. Isso é Naamã sendo curado. Isso é a viúva de Sarepta sendo alimentada. Não pelo grupo, não pelos que são certos, mas pela graça que vai além de todas as fronteiras humanas. Agora eu quero voltar ao texto, porque há um detalhe que não podemos deixar passar. Repare bem, o texto não diz que Jesus correu. Não diz que Jesus se deu conta do perigo e elaborou um plano de fuga. Diz simplesmente: mas ele passou pelo meio deles e seguiu em frente. Passou pelo meio, não ao redor, não por outro caminho, pelo meio da fúria, pelo meio da rejeição, pelo meio das pedras levantadas e dos olhares carregados de raiva, e seguiu em frente. Isso me faz pensar quantas vezes Deus já passou pelo meio das situações mais impossíveis da sua vida e você talvez só percebeu isso muito depois. Quantas vezes a graça chegou não pelo caminho fácil, não pela porta da frente, mas pelo meio do caos, pelo meio da dor, pelo meio daquilo que parecia o fim. Repare bem, o texto não diz que os de Nazaré se converteram. Não diz que a situação foi resolvida. Jesus não ficou para convencer, não ficou para negociar, não ficou para esperar que todos mudassem de ideia. Ele passou pelo meio e seguiu em frente. Isso é uma das imagens mais libertadoras de todo o Evangelho. Você não precisa de aprovação de todos para seguir em frente. Você não precisa que sua família entenda a sua fé para que sua fé seja real. Você não precisa que os que te rejeitaram reconheçam sua mudança para que sua mudança seja verdadeira. Deus não precisa de permissão humana para agir na sua vida. E você não precisa de permissão humana para receber o que Deus tem para te dar. O recomeço não vem de você ser aceito pelos outros. O recomeço vem de você dizer sim para Deus, mesmo no meio da rejeição, mesmo no meio da fúria, mesmo no meio do que não foi resolvido. E todo começo que vem de Deus tem uma característica especial. Ele não exige que você esteja limpo para entrar. Ele te limpa no processo. O começo verdadeiro não é quando você se sente preparado, é quando você diz sim com o coração que tem, do jeito que está. Não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas de Deus, como diz o Evangelho de João. O começo não vem de você ter a família certa, a história certa, o passado limpo. O começo vem de Deus. E Deus não se cansa de começar. Todo dia é um recomeço possível. Todo momento é uma abertura. Toda vez que você ainda está aqui, ainda está tentando, ainda está buscando, isso já é o começo. Receber é um gesto simples. Não exige que você esteja pronto. Não exige que você tenha resolvido tudo. É dizer apenas: entra. Entra na minha história confusa. Entra no meu cansaço real. Entra no meu medo que ainda não tem nome. Entra, mesmo que eu não esteja pronto. Entra, mesmo que eu não mereça. Entra. Isso já é oração. Isso já é abertura. Isso já é o passo que faz a diferença. Mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo carregando os olhares pesados dos que não acreditaram em você, você pode dizer: entra. Mesmo sozinho, mesmo sem entender tudo, mesmo com a fé
pequena e trêmula, você pode dizer: entra. E quando você diz isso, algo se move, não necessariamente de forma espetacular, mas algo se move. Existe uma expressão no Evangelho de João, e ela tem tudo a ver com o que estamos meditando hoje, que é graça sobre graça. João 1:16. Graça sobre graça, não graça e depois cobrança, não graça condicionada ao seu desempenho, graça sobre graça como uma onda que chega antes que a anterior termine, como pão partido e multiplicado sem que a fonte se esgote. Deus não faz contabilidade das suas fraquezas. Deus não tem uma planilha onde registra cada vez que você falhou, cada vez que você prometeu e não cumpriu, cada vez que você se afastou e voltou e se afastou de novo. Isso seria graça e cobrança. Isso não é o Deus do Evangelho. E eu sei que o medo tenta convencer você do contrário. O medo diz: você errou demais, você voltou e caiu de novo, você já recebeu sua cota de recomeços e desperdiçou todos. O medo é mentiroso. O medo conhece o seu ponto fraco e aperta exatamente ali, mas a graça é maior do que o medo, sempre foi. O Deus do Evangelho, o Deus que enviou Elias para Sarepta, que enviou Eliseu para Naamã, que passou pelo meio da fúria em Nazaré e seguiu em frente, esse Deus da graça sobre graça, sem cansaço, sem limite, sem condição. E eu quero te fazer uma pergunta que pode parecer estranha. Nos últimos meses, nas últimas semanas, talvez nas últimas horas, quantas vezes você recebeu graça sem perceber? Talvez você tenha recebido forças que nem percebeu de onde vieram, uma clareza no meio da confusão, uma calma inexplicável quando tudo ao redor estava caindo, uma palavra de um estranho que chegou na hora certa, um versículo que você leu por acaso e que ficou ecoando, um momento de silêncio que sustentou um dia inteiro. Não foi coincidência, foi graça. Não foi a graça barulhenta dos milagres espetaculares, foi a graça que sustenta, a graça que não aparece nos noticiários, mas que te manteve de pé quando você mesmo não entendia como estava conseguindo. Essa graça continua chegando, hoje, agora, mesmo que você não esteja sentindo, mesmo que você esteja num dos dias mais pesados, mesmo que a situação que você enfrenta ainda não tenha mudado, a graça não depende do que você sente, ela depende de quem Deus é. E Deus é aquele que vai até o estrangeiro, até o excluído, até o rejeitado, e dá graça sobre graça. Neste momento eu te convido a fazer algo muito simples. Não precisa ser grandioso, não precisa ser uma promessa, não precisa ser um projeto espiritual elaborado, só isso. Fecha os olhos por um momento se você puder. Coloca a mão no coração ou só sente o seu coração bater e diz, do jeito que você conseguir, em voz alta ou em silêncio: Senhor, entra na minha história, entra no meu cansaço, entra no meu medo, entra na minha rejeição, entra nos lugares onde eu já desisti de esperar alguém, entra nas feridas que eu escondi, entra no silêncio que ninguém ouviu, entra mesmo que eu não esteja pronto, entra mesmo que eu não saiba como receber, entra. Isso já é oração, isso já é fé. Você não precisa de mais do que isso agora. E se você não conseguiu dizer nada, se o coração está tão pesado que as palavras não saem, tudo bem, Deus vê o seu silêncio. O silêncio também é oração, quando vem de um coração que está tentando. Ele passou pelo meio da fúria em Nazaré, ele também sabe passar pelo meio do seu silêncio. Para quem escreveu nos comentários, eu vi você, e mais do que isso, Deus te viu. Cada nome escrito ali é um coração que disse: estou aqui. Isso importa infinitamente. Para quem está assistindo em silêncio, sem escrever nada, talvez com vergonha, talvez com medo de se expor, e esse medo é real, eu sei que é real, não estou minimizando esse medo.
você também é visto, você também importa. A graça de Deus não exige que você apareça publicamente, ela chega no escondido também. Ela chegou na viúva de Sarepta, que estava sozinha, sem saída, sem esperança. Ela chegou em Naamã, que estava do outro lado da fronteira, sozinho na sua lepra. Ela chega até você sozinho ou acompanhado, visível ou invisível, forte ou completamente esgotado. A presença de Deus não depende da sua presença nos comentários. A presença de Deus não depende do seu nível de fé hoje. A presença é gratuita. A luz chega mesmo nos lugares que a gente jurava que eram escuros demais para receber luz. Antes de terminar, eu preciso te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha dito para você hoje ou nos últimos dias. Não se cobre tanto. Você fez o que pôde com as forças que tinha, com a fé que tinha, com o entendimento que tinha, com o coração que tinha, mesmo que ele estivesse cansado, mesmo que ele estivesse ferido, mesmo que ele estivesse mais escuro do que você gostaria. Você não precisava ser Elias para merecer a graça de Elias. Você não precisava ser judeu para ser curado como Naamã foi curado. Você não precisa ter a história perfeita para receber o que Deus tem para você. A graça não é um prêmio para os que chegaram lá, é o caminho para os que ainda estão tentando chegar. O Evangelho de hoje nos deixa com uma imagem que eu quero que fique com você. Jesus passando pelo meio da fúria, pelo meio da rejeição, pelo meio do impossível e seguindo em frente. Essa imagem é para você. Onde há fúria na sua vida, Jesus passa pelo meio. Onde há rejeição, Jesus passa pelo meio. Onde há o que parece impossível, o que parece o fim, o que parece que não vai mudar, Jesus passa pelo meio e segue em frente e te chama para seguir junto. Agora eu te convido uma última vez, escreve aqui nos comentários. Pode ser seu nome, pode ser uma palavra, pode ser uma intenção: paz, saúde, trabalho, reconciliação, força, coragem, perdão, recomeço, um filho que está longe, um casamento que precisa de graça, uma ferida que precisa de cura, um medo que precisa de luz. Escreve, porque este espaço aqui não é só um canal do YouTube, é uma família que não se conhece pessoalmente, que mora em cidades diferentes, em estados diferentes, que tem histórias completamente diferentes, mas que todo dia se encontra aqui para acolher a palavra de Deus juntos, como uma família que caminha junta, mesmo sem se conhecer pessoalmente. E você não precisa caminhar sozinho. Amanhã estaremos juntos novamente. A palavra de Deus vai chegar de novo com um novo evangelho, um novo encontro, uma nova oportunidade de ouvir o que Deus tem para dizer para você. Ativa o sino para não perder. Inscreve-se se ainda não fez isso. E traz alguém junto, um amigo, um familiar, alguém que você sabe que precisa de um pouco de luz hoje. Nós te esperamos amanhã. E mais do que isso, Deus te espera. Que a graça de Deus, que vai além de todas as fronteiras, que chegou à viúva de Sarepta, que curou Naamã, o sírio, que passou pelo meio da fúria em Nazaré e seguiu em frente, chegue até você hoje, no seu cansaço, no seu medo, na sua solidão, na sua ferida mais escondida. Que ela chegue como ela sabe chegar, suave, real, gratuita, graça sobre graça. Louvado seja Jesus Cristo.